população mundial atinge a marca de 8 bilhões de pessoas, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, e continua crescendo. Cada um de nós se alimenta, consome bens e serviços, mas os recursos do planeta se esgotam. Por isso, há necessidade da adoção de um estilo de vida sustentável. Fazer escolhas socialmente responsáveis, adaptar hábitos de consumo e vida. É o comprometimento com o meio ambiente e o futuro das novas gerações. São ações simples do dia a dia que vão desde a reciclagem do lixo e a racionalização do consumo de energia e água, até a troca do carro pela bicicleta e a opção pela moda sustentável, com o uso de roupas de brechó, por exemplo. Ao longo do Viver Melhor, você vai ver que a degradação socioambiental provoca impactos na economia, no desenvolvimento e na saúde humana. Para a gente começar a entender a importância desse tripé, eu estive num condomínio sustentável numa cidade do Distrito Federal. Uma das várias iniciativas em defesa de um estilo de vida ecológico e saudável. Confira. Hortas comunitárias, central de coleta seletiva e de resíduos sólidos, compostagem, onde o lixo orgânico é transformado em adubo natural. Este condomínio, que fica num bairro localizado a poucos quilômetros da área central de Brasília, nasceu com o conceito de bairro planejado e sustentável. Cada unidade recebeu o nome de Plantas do Cerrado, mas aos poucos os moradores precisaram tirar a proposta do papel e implementar boas práticas de gestão ambiental que vão muito além da separação do lixo. A ideia do projeto é trazer uma sensação de pertencimento e colocar consciência a respeito da sustentabilidade, porque as pessoas vieram para o bairro com esse entusiasmo e começaram a pensar em soluções, porque não havia ainda soluções desse tipo. Por exemplo, quando é feito um condomínio, não é feita uma área para você fazer uma coleta de resíduos úmidos, não é feita uma horta. Geralmente pensa assim, numa piscina, uma área de lazer, mas essa parte que é o futuro realmente, as construtoras não pensam. Eles arregaçaram as mangas e se uniram pelo bem-estar e qualidade de vida no projeto Condomínio Sustentável. O projeto de sustentabilidade ele é essencial até mesmo para que a gente consiga construir dentro da nossa sociedade um novo repertório de condutas para proteger, para poder evoluir a sociedade, proteger o meio ambiente e também obter benefícios como qualidade de vida, saúde e até mesmo a interação entre as pessoas. Sempre em casa a gente teve a preocupação de separar o lixo, mas aqui a gente aprendeu de fato como separa, né? Porque há uma diferença entre querer e saber separar, né? Porque a horta ela não é só o plantar, né? Ela é a conscientização de todos os moradores do benefício que é ter a consciência ambiental, né? O condomínio contratou uma ONG ambiental que presta assessoria de implantação de projetos de sustentabilidade. O Instituto Arapoti, ele contribui dando o apoio técnico para essa jornada da sustentabilidade. Desde a infraestrutura, de montar uma central de resíduos, de montar uma central de compostagem, para ajudar nas parcerias de destinação desses resíduos, como também a gente ajuda no engajamento da comunidade. Às vezes a falta do conhecimento, a falta de vivência, de experiência dessa conexão com a natureza, a gente traz e retoma isso, dando orientação, desenvolvendo, fazendo um processo de educação ambiental mesmo. Marta é uma das moradoras mais ativas. Na horta, auxilia na plantação e colheita e conta que os moradores quinzenalmente se unem para retirar os verdes que saem da terra direto para o prato. Então nós colhemos aqui ontem alface, salsa, coentro, couve, né, e entre outras hortaliças. Vai tudo para sua cozinha? Vai tudo direto para a cozinha. Os moradores também contam com local para descarte de pilhas, baterias, lâmpadas e vidros. Tem ainda ponto para receber recicláveis, destinados a cooperativas. Além da horta principal, que é a maior do condomínio, uma menor também cultiva frutas, legumes e hortaliças. Em 2 anos de programa do Condomínio Sustentável, foram compostados 11 toneladas de resíduos orgânicos. Nós temos um minhocário
Nós temos uma compostagem que devolve para as nossas hortas o composto orgânico. Na última colheita, teve mais de 45 moradoras com as suas sacolinhas cheias de verdura. Não conseguimos produzir para 460 habitações, mas se esses poucos por cento, 40% que a gente conseguir, 10% que a gente conseguir já é vantagem. Alice, de 6 anos, filha do Emilson, está crescendo conectada com os valores de proteção ao meio ambiente. Na árvore, a pequena mostra desenvoltura. Em casa, o pai conta que ela tem atuação direta na separação e no descarte dos resíduos que vão servir para o adubo orgânico. A gente está criando cidadãos para o futuro, um futuro sustentável, com crianças que já fazem a separação, já sabem a importância da gente preservar o meio ambiente. Além de ativo nas iniciativas do condomínio, o professor também conta com uma casa sustentável. Tudo para contribuir com as gerações futuras. Então nós praticamos a reciclagem, fazemos separação do lixo, aproveitamos a água da chuva, colocando em captação de cisterna, utilizamos energia solar também como um meio compensatório. Então todas essas práticas, além da questão da educação, são essenciais para a gente criar uma comunidade mais saudável e um mundo melhor. Bom, e agora para a gente entender o conceito de sustentabilidade e aprender quais são os passos para ter uma vida mais sustentável, eu converso agora com Bernardo Verano, especialista em desenvolvimento sustentável pela USP e doutor em educação ambiental pela Universidade de Coimbra. E também estará conosco aqui no programa Isabel Zanetti, professora do Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB e doutora em resíduos sólidos. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela participação de vocês. Vou começar com a doutora Isabel. Vamos lá, explica pra gente, doutora, quais são os pilares da sustentabilidade. Muito interessante, resgatando o vídeo que nós vimos agora, falar de sustentabilidade, porque desenvolvimento sustentável, ele prevê que nós tenhamos as condições de vida hoje e para as gerações futuras. E para que isso aconteça, nós precisamos de atitudes não só do poder público, mas de toda a comunidade. Como nós vimos ali as questões, não só as questões de coleta seletiva, de resíduos, mas é um trabalho interdisciplinar. Nós vimos que ali, num condomínio que faz sua coleta seletiva, que separa os resíduos orgânicos dos resíduos secos, eles fazem compostagem, fazem a coleta dos papéis, papelões, metais, latas e vidros, entregam para cooperativas, mas que não é só isso. Nós temos as questões da água, nós temos as questões de poluição, nós temos várias questões que estão ali dentro dessa coleta. E o que eu acho importante do desenvolvimento sustentável é que cada um tem a sua noção de pertencimento à natureza, pertencimento ao planeta. Existe uma frase que eu acho que ela é muito importante, que não vai nada fora. Nós não jogamos nada fora, porque tudo está dentro do planeta. Eu penso que as pessoas devem novamente se resgatar internamente. Por quê? No meu mestrado, eu desenvolvi um trabalho que era o reciclar interno. O reciclar externo, fazendo essa coleta, fazendo a reciclagem, então, ao mesmo tempo, nós nos reciclamos internamente. Por quê? No momento em que eu me resgato com a natureza, eu estou resgatando a minha natureza interna também. E por meio dessas atitudes das pessoas, colocando a mão na terra, plantando, se conscientizando, tendo olhar para o outro também, com as cooperativas de catadores, que são um segmento dentro da cadeia produtiva, essas pessoas que recolhem nossos resíduos e que vão vender, vão fazer todo o processamento de triagem, pesagem e vão vender para a indústria
nós estamos nos resgatando também. Uhum. Então, é preciso um trabalho muito intenso de educação ambiental, uma educação ambiental crítica, onde eu me coloco como dentro do processo, como nós acabamos de ver neste vídeo. Uhum. E no momento que eu estou dentro, que eu vou também pensar no meu consumo sustentável, que não basta apenas eu separar depois. Nós precisamos repensar as nossas atitudes. Doutor Bernardo Verano, seja bem-vindo mais uma vez. Bom, eu vou pegar o gancho aqui da Isabel. A doutora Isabel, ela traz essa questão que envolve também o autoconhecimento, uma mudança de comportamento, né? Porque eu observo que muitas pessoas querem levar uma vida mais sustentável, não têm informação e não entendem o conceito, né, doutor Bernardo, sobre verdadeiramente o que é ter uma vida mais sustentável, qual o primeiro passo que a gente pode dar? Por favor, professor. Essa definição estava bem clara, inclusive no vídeo, quando apareceu uma frase ali que realmente bate na gente. Qualidade de vida. Quando a gente pensa em melhoria de qualidade de vida, nós temos vários critérios, vários suportes, várias áreas a serem alcançadas. Mas uma melhoria de qualidade de vida com uma melhoria ambiental, uma melhoria social, uma melhoria econômica, dá um caminho sustentável que vem sendo debatido há anos até chegar no ponto em que estamos. E a pergunta é: quais ações que o indivíduo pode tomar para que ele tenha essa melhora nesse tripé, nesses três caminhos, tanto na questão ambiental e suas relações, porque quando a gente está falando de o local onde o ser está inserido, nós temos que levar em consideração que nós vamos ter várias relações com outros indivíduos, temos que levar em consideração a questão da conservação, nós temos que levar em consideração a questão social e econômica. Então, quando a gente começa a prestar atenção em tudo isso, tanto as pessoas, quanto as instituições, quanto as empresas começam a apresentar uma melhoria, certo? Uma melhoria na qualidade de vida. Então, a palavrinha mágica para a gente começar a entender aí é qualidade de vida, que não é uma ação isolada, e ela anda sempre atrelada com vários tipos de pessoas, locais, emoções, né? E formas de você melhorar e ter uma eficiência em vários recursos, inclusive financeiro. Então, a gente melhora essa qualidade de vida da pessoa e ela cresce como um todo. Isso é sustentabilidade. Bernardo, antes da gente passar para o próximo bloco, mais uma questão aqui rapidinha. Eu observei que as pessoas têm dúvidas em relação ao conceito, né, a quais medidas práticas ela precisa fazer no dia a dia e acabam associando ali ao lixo. O lixo, a coleta seletiva é muito importante, deve ser feita sim, mas quando a gente fala de uma vida sustentável, é um conceito muito mais amplo, né, como a gente vem abordando aqui. Com certeza. Só que essa questão do lixo a gente vem debatendo há muitos e muitos anos e muitas vezes fica mais em evidência. Mas hoje em dia, uma outra questão, por exemplo, que está muito na cabeça da população é o consumo de energia, é o consumo de água, são os tratamentos dos resíduos, a questão da saúde pública como um todo, que precisa de investimento, né, nessa área de água, tratamento de esgoto, resíduo, energia, preservação ambiental, que a gente precisa preservar e, ao mesmo tempo, utilizar e melhorar as condições. Então, é um pensamento maior do que simplesmente só o resíduo. E olha que nem o resíduo a gente está conseguindo fazer direito. A gente precisa avançar
E muito ainda, né? Vamos falar sobre outras questões ao longo do programa. Olha só, tem também mobilidade sustentável, alimentação saudável, moda sustentável, né? Tem tanta coisa, a gente conversa ao longo do programa. Vou pedir licença para vocês, vamos partir para o intervalo rapidinho. Já já voltamos aqui a um bate-papo, viu? Bom, daqui a pouquinho, consumo responsável e a moda sustentável. Você já pensou em priorizar o design ecológico e materiais biodegradáveis, desde camisetas até óculos, sapatos ou escovas de dentes? Pois é, a gente fala sobre isso daqui a pouco, voltamos já já. Viver Melhor está de volta e hoje o programa mostra que ser sustentável é optar por um estilo de vida diferente, que engloba o chamado consumo responsável, aquele que envolve a escolha de produtos que utilizam menos recursos naturais em sua produção. Esse consumo sustentável acontece quando as nossas escolhas de compra são conscientes, com compreensão de que terão consequências ambientais e sociais. É trocar o copo descartável pelo de vidro, prestigiar a produção e o desenvolvimento local, aderir à carona solidária e à bicicleta no lugar do carro, optar pela reutilização de roupas, dar lugar à chamada moda sustentável, que vem ganhando aí cada vez mais adeptos e já se consolidou como tendência no mercado. Acompanhe a reportagem. Nilza é dona de um brechó que fica no quintal da casa dela no Guará, cidade do Distrito Federal. Influenciada por uma amiga, a empresária descobriu o mercado de venda de roupas usadas na pandemia. Elas aqui vão comprar um preço mais baixo, roupa de qualidade, que ela compraria numa loja, né, por um preço que ela vai comprar 3, 4 roupas, né? Às vezes também fica no guarda-roupa, elas olham e falam, para que eu vou querer esse tanto de roupas, né? Eu vou comprando e vou vendendo, né? Vou deixando no brechó e vou comprando roupas novas. Quem compra em brechó, além da pechincha de quebra, ajuda a reduzir o impacto da indústria têxtil no meio ambiente. Existem peças que já estão em circulação, né? Não se despreza nenhuma marca, mas por que não ressignificar essas peças, ao invés de só descartá-las? Por que não aumentar o tempo de uso dela? E eu acho que o brechó, ele tem essa possibilidade, ele te fornece essa possibilidade, né, de estender o uso de uma peça. Os brechós, primeiro, eles são mais baratos, você encontra muitos tipos de peças de roupa, né, tanto de altíssima qualidade, algumas marcas importadas que a gente não encontra em lojas aqui no Brasil, e são uma grande variedade. A moda vem sendo responsável pelo consumo desenfreado e muitas vezes um consumo inconsciente ou fast fashion, um padrão de produção e consumo no qual os produtos são fabricados, consumidos e descartados, numa lógica da moda rápida e descartável. Mas para onde vai esse lixo? O meio ambiente vem sofrendo consequências drásticas da indústria têxtil. O tecido leva cerca de 200 anos para se decompor na natureza. Roupas velhas, retalhos da indústria da moda e peças de couro compõem as mais de 4 milhões de toneladas de resíduo têxtil descartado por ano no Brasil. O contingente corresponde a 5% de todos os resíduos produzidos no país. Os números são do levantamento da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, ABRELP. Hoje, a indústria têxtil é a segunda maior consumidora de água no planeta e responsável pela emissão de 10% de gases estufa no meio ambiente. Pensando em minimizar esses impactos e criar novas formas de lidar com os resíduos, alunos e professores da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP se uniram para criar projetos socioambientais na área. É o Sustex Moda. A equipe ensina a reutilizar. No nosso projeto nós temos o Ubuntu, que faz os tapetes, né, com o resíduo têxtil do departamento de corte, né, e com esse tapete, com esses resíduos também o que sobra, a gente tem o projeto Girassol, que é uma troca de saberes, onde a gente faz acessórios, bijuterias, peças onde o resíduo têxtil você consegue utilizar o resíduo em menor tamanho, né?
E nós temos o projeto Botão de Flor Criativa, onde nós trabalhamos com as trans e elas fazem peças diferenciadas. E depois as peças diferenciadas e que têm possibilidade de replicagem, a gente tem o upcycle industrial, que pega 150 camisas e replica aquele modelo, que a gente pode estar falando até num novo paradigma de produção, onde as pessoas estão se desenvolvendo em casa, bordando, reformando, e tudo com roupa usada e resíduo têxtil. A pesquisadora acredita que hoje a população se movimenta para uma ruptura de hábitos de consumo antigos relacionados às roupas. Hoje, graças a Deus, com a evolução, né, a disseminação da economia circular, do upcycling, tem muitos empreendedores que estão desenvolvendo novos produtos e vendendo. O que antes era uma reforma de roupa, hoje está virando um upcycling. Então você pega uma peça sua, você leva e a pessoa reforma. Os brechós que evoluíram muito. Antigamente brechó era um local meio estranho, escuro, com roupas acumuladas. Hoje nós temos brechós de luxo com roupas organizadas, né? Famílias hoje têm roupas e uma pede roupa emprestada para outra, até mulheres que moram no mesmo prédio. Você tem aí uma saia preta, estou querendo uma saia justa preta. Quem tem? No fim surge. Então isso até é uma coisa de bem viver, né? Bom, de volta agora com os meus convidados, Bernardo Verano, especialista em desenvolvimento sustentável pela USP e doutor em educação ambiental pela Universidade de Coimbra, Isabel Zanetti, professora do Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB e doutora em resíduos sólidos. Bom, vamos lá, doutora Isabel. Vamos voltar a nossa conversa aqui pegando o gancho da reportagem. Moda sustentável e consumo responsável é um movimento que na sua avaliação veio para ficar, e qual é a importância? Eu acredito que veio para ficar, sim, porque ele é um movimento que, em primeiro lugar, como a professora falou, da USP, as pessoas vão repensar o seu consumo, porque atualmente, com esse fast fashion, ficou assim um consumo desenfreado. Quando você aperta ali num botão para comprar alguma coisa, vem mais de 500 soluções de cores diferentes, e as pessoas que têm esse consumo desenfreado tendem a comprar 10, 20 peças, mas geralmente tem um custo baixo e um material também muito ruim, que vai degradar logo, vai estragar um zíper, vai descosturar e a pessoa acaba descartando. Então, o que eu vejo que é o principal aí são as pessoas se convencerem, se educarem para um consumo consciente. Eu preciso mesmo ter 10 blusas, né, ou 10 saias, uma de cada cor. Eu preciso isso para a minha vida. Então, eu acho que é uma questão muito importante, não é, que ela colocou. Um outro importante o objetivo que ela coloca ali da economia circular, também, que vem nos ajudar. Como que nós vamos dar o segmento àquelas peças, né, que nós consumimos, descartamos, e para onde que ela vai? É muito lindo o trabalho delas de reciclagem, de reaproveitamento, né, fazendo os tapetes, fazendo novas roupas. Isso também é um resgate interno das pessoas. As pessoas abandonaram as máquinas de costurar, não é? As costureiras, né, que antigamente vinham em casa, reformavam as roupas, né? Eu sou desse tempo, mas agora, hoje em dia, não, é descartar, bota fora. E vai para onde? Um lugar não foi colocado, vai para o deserto de Atacama, que é um enorme lixão no Chile, onde essas peças do mundo inteiro vão e estão criando problemas seríssimos no meio ambiente. O deserto de Atacama tem toneladas de roupas e não sabem o que fazer, porque elas vão como doação para o Chile, não é, de toda a comunidade europeia, Estados Unidos, de vários locais, e ficam lá expostas, inclusive causando um problema ambiental terrível no Chile. Então, todas essas experiências, essas atitudes são importantíssimas. Começando primeiro, preciso consumir.
um consumo responsável. Depois, está aí um resíduo têxtil. Então, o que nós vamos fazer com ele? Vamos entrar na economia circular, vamos colocar para reaproveitar, para reciclar, que é importantíssimo também. E repensar, não é, as nossas atitudes. É bom que fica o alerta aí. Muitas vezes a pessoa já tem, não precisa estar ali comprando. Doutor Bernardo, vamos lá. Para além dessa preocupação, né, das peças descartáveis, para onde vai esse material, vamos falar um pouquinho também da matéria-prima, né? Quando a gente fala da indústria têxtil, o algodão. A gente está falando aí de outros produtos que são utilizados na produção. São produtos que muitas vezes podem ser prejudiciais ao meio ambiente e à saúde também, né? Explica para a gente. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que a matéria-prima vem do campo, né? E no campo nós utilizamos 70% de toda a água potável que nós podemos consumir. Algo em torno disso nós estamos usando para as atividades de plantio e com os cuidados com os animais, que nós mesmos colocamos na nossa cadeia de consumo. 70% desse recurso, numa época onde nós estamos entrando com falta de disponibilidade do recurso hídrico, não é falta de água, né, professora? É falta de recurso hídrico. Quando esse recurso falta, o preço sobe, o custo se eleva e guerras podem ser feitas pela água, como já temos países que já enfrentam problemas em relação a esse quantitativo de disponibilidade de água. Então, nós temos que observar novas práticas e, dentro das indústrias, procurarmos tecnologias que minimizem o uso da matéria-prima dos recursos naturais. Se a gente faz isso buscando novas tecnologias que façam com que as nossas roupas durem mais, porque, vamos lá, todas elas são planejadas para serem descartadas rapidamente. Porque o que gira a economia é comprar cada vez mais. E fomos treinados para isso. Fomos treinados. Desde a Segunda Guerra Mundial, nós somos treinados para o consumo. É bom quem tem. E isso não é verdade. Então, nós temos que ter uma mudança de cultura. E o planeta Terra está pedindo essa mudança de cultura, porque ele não está aguentando mais essa sobrecarga. Já está nos faltando bens, matérias-primas, insumos que sustentam nosso modo de vida. Ainda mais agora, com 8 bilhões de pessoas. Então, cada vez mais nós vamos precisar dessas matérias-primas, vamos precisar de alimentos, vamos precisar de roupas, vamos precisar da água. Se nós não equilibrarmos a necessidade com um ajuste, nós vamos entrar em colapso. E se não houver uma educação ambiental, que não é só feita com os nossos pequenos na escola, pode ser feita comigo, com você, com nossos espectadores, com qualquer um que esteja nos escutando, porque a gente consegue mostrar isso e dar ferramentas para uma mudança efetiva de hábito. E com essa mudança efetiva de hábito, nós vamos perceber que nós vamos consumir melhor, não necessariamente mais, mas sim melhor. E aí, inclusive, até o custo do consumo abaixa. E falando em tendo uma qualidade de vida. Falando em consumir melhor, né, e tendo essa consciência, a gente preparou aqui uma tela para ajudar ao telespectador a entender a dimensão. São pequenas dicas simples, viu? Vamos dar uma olhadinha aqui. Como viver de forma mais sustentável? Olha só, temos algumas dicas aqui. Sacolas plásticas, vamos evitar sacolas plásticas. Já há um movimento em todo o país, né, para levar a sua sacola retornável ali no supermercado na hora da compra. Cartões de visitas, hoje o mundo digital facilitou, é até muito mais prático, né? A gente pegar ali o cartão, mandar o cartão pelo WhatsApp e tal. E temos outras iniciativas também, publicidade gratuita, produtos de beleza em hotéis, tudo que tiver em excesso, elimine, a gente já falou, reutilize, tire os excessos da sua vida, certamente isso vai fazer bem
para o corpo, para a alma, para a saúde física, bem-estar emocional, engloba tudo isso, né, professora? Eu vi a senhora concordando, ali também é isso, é mudança de hábitos, de conceitos. E aí, quando a gente fala sobre essas informações todas, eu vou resgatar aqui uma questão que eu coloquei lá no bloco anterior. Muitas vezes as pessoas não têm informação adequada e aí acha assim, vou chamar agora o quadro Mitos e Verdades para a gente dar andamento à nossa conversa, desmistificando aqui algumas questões, né? Então vamos lá. Ser sustentável é caro. Mitos e verdades já aqui na tela sobre sustentabilidade. É mito ou é verdade, então, professora, que custa caro levar uma vida mais sustentável? Eu acredito que não é caro. Eu acredito que seja dentro de um orçamento a gente viver sustentavelmente. Por quê? Como no outro bloco, as hortas, não é? A população toda ali daquele condomínio se preocupando em produzir, em ter uma verdura orgânica, isso aí vai bater lá na nossa saúde. Nós vamos gastar menos com médicos, menos com saúde. Se nós soubermos otimizar, não é, o nosso telefone celular, se nós soubermos otimizar a vida útil do nosso laptop, do nosso computador, nós também vamos gastar menos com ele. Mas sabemos também que existe uma coisa que é muito importante, são as políticas públicas. Não basta só nós, né, Bernardo, querermos fazer. Eu vou no mercado, como você falou, das sacolas plásticas, né, em Brasília, a partir de agosto, não tem mais sacolas plásticas nos mercados. Então, as pessoas se depararam, não é? Onde está a sacolinha? Tiveram que levar na mão ou comprar uma sacola biodegradável ou levar a sua sacola reutilizável ou numa caixa. Então, eu não acredito que seja mais caro ser sustentável. Hoje, por exemplo, um produto orgânico ele está mais caro, porque ainda não temos aquela quantidade, não é, de produtos no mercado e pagamos mais caro. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos deixar de gastar com doenças. Então, eu vejo que é um bom investimento ter uma vida sustentável. Bom, mas qualquer tipo de água pode ser reutilizada? Isso é mito ou é verdade? Isso é todo tipo de água reutilizada, mito. Nem toda linha de água dentro de um prédio, dentro de uma residência, eu posso reutilizar sem tratamento. Veja bem, com tratamento químico eu posso fazer quase tudo que eu quiser, tratamento biológico, químico, seguindo uma sequência de tratamento desse resíduo, eu posso recolocá-lo dentro da cadeia de consumo. Aliás, Brasília é uma cidade que recicla água, né, professora? Sim. A gente tem aí a questão dos esgotos que são jogados, por exemplo, no Lago Paranoá, eles não vão direto, eles são tratados em estações de tratamento de esgotos e aí colocados no lago. Então, existe a coleta, o tratamento, o descarte no Lago Paranoá, para depois pegar essa água, ir para uma extração de tratamento de água, tratar essa água e voltar para o ambiente. Mas, por exemplo, em uma residência, a linha marrom, que é aquela que a gente vê ali do vaso, ela não é tão utilizada diretamente para o consumo nem de animais, nem de humanos. Eu posso redirecioná-lo para outro tipo, certo? De uso proveniente de um tratamento. Água da chuva pode e deve ser coletada e utilizada. Pode e deve, certo? Professora, olha só, o vilão, né? O plástico ele é tido como vilão aí do meio ambiente. A gente acabou de citar as sacolinhas, mas é verdade que existem plásticos sustentáveis? Existem plásticos biodegradáveis ou biocompostáveis, sim. Isso eu acho importantíssimo, a busca de tecnologias mais limpas, não é? Então, o mercado está buscando isso para substituir as sacolinhas plásticas. Mas, antes de consumir essas sacolas biodegradáveis, eu penso que nós devemos também levar para os mercados a nossa sacola, não é? Os nossos carrinhos, ou lá reutilizar caixas de papelão também para levar as compras. Doutor Bernardo, vamos lá, explica para a gente quais são os primeiros passos.
quero começar a ter uma vida mais sustentável, vou mudar a minha alimentação, vou ter um consumo responsável, mas quais são as dicas para quem nos acompanha? O que o senhor compartilha? A gente já está caminhando para o fim. Qual é a mensagem que o senhor deixa sobre esse tema? Olha, mudar a vida para uma vida mais sustentável é tentar buscar uma melhor qualidade de vida. E uma melhor qualidade de vida passa por gastar menos tempo no trânsito, uma mobilidade social melhor, buscar formas de que uma alimentação mais saudável, comendo menos comidas industrializadas. Para isso, eu tenho um conselho: desempacote menos e descasque mais. Com esse conselho de descasque mais, você está fazendo uma alimentação mais saudável. Prática de exercício físico, uma busca social mais justa e uma relação mais harmônica com o meio ambiente. Todas essas ações, elas vão ao encontro do início do pensamento do desenvolvimento sustentável, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, e a gente começa a caminhar com ações individuais, a consciência individual, agrupada no social, a um desenvolvimento realmente sustentável, consumindo melhor, gerando menos, pensando sempre em gerar menos resíduo, né, professora? A questão do resíduo é sempre em pauta, mas gerando menos resíduo, consumindo melhor, diminuindo o desperdício, por exemplo, de água, melhorando o consumo de energia, mobilidade social, desembalando menos, descascando mais, reaproveitando as coisas que você tem dentro da sua casa. A gente não pode esquecer dos resíduos, que é uma questão importantíssima também. Eu também não posso deixar de finalizar a participação de vocês aqui sem falar num projeto muito bacana desenvolvido pela Universidade de Brasília. Eu me refiro ao Coleta Coletiva Solidária. É um projeto de extensão da UNB. Então, agora eu peço para que a senhora professora faça suas considerações finais e explique um pouquinho sobre o que versa esse projeto, essa cartilha da UNB que orienta sobre tudo isso que a gente está falando, né? Qualidade de vida, viver bem e melhor. É o projeto Coleta Seletiva Solidária. É um projeto já muito antigo na universidade, há mais de 10 anos, e nós sempre renovamos, nós fizemos várias cartilhas, com a pandemia nós não podíamos ir para a comunidade. Então, nós fizemos uma produção de cartilhas, que essa última foi lançada semana passada, na Semana Universitária, que mostrando para a comunidade, né, aspectos simples como separar, como reutilizar, para quem encaminhar, o que acontece se eu não fizer, o uso das sacolinhas, todos esses materiais abordando. Quero agradecer demais a participação de vocês, as orientações, as dicas, a troca aqui. Muito obrigada, Bernardo, professora Isabel, viu? Até a próxima, muito grata. Obrigada pela participação. Muito obrigado, até logo, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Bom, você fique com a gente porque a seguir tem mais Viver Melhor. Vamos falar sobre os impactos de uma vida saudável na nossa saúde, na qualidade de vida. Daqui a pouquinho a conversa é com o médico e mestre em saúde pública, Francisco Job Neto. Até já. Dificuldades respiratórias causadas pela poluição do ar, escassez de água, alterações climáticas, desmatamento de florestas e alto índice de emissão de dióxido de carbono. Diante desse cenário, é cada vez mais necessário refletirmos sobre os impactos das nossas atitudes no meio ambiente. O Viver Melhor de hoje apresenta exemplos de ações sustentáveis que refletem no nosso comportamento e na nossa saúde, visando uma melhor qualidade de vida. Você já deu o primeiro passo? Nossa equipe foi às ruas perguntar o que as pessoas fazem para ter uma vida mais sustentável. Confira.
A primeira coisa, dentro de casa, a seleção dos descartáveis, dos lixos. Nós separamos o que é orgânico e o que é reciclado. E no nosso prédio, inclusive, tem eles adotam também, né? Então isso é muito bom a gente cuidar do nosso planeta. Caminho, ando bem de bicicleta, cuido do lixo, carne, não sou carnívoro, mas a gente possui hábitos sustentáveis, separação do lixo, mau cuidado, colher o que está no chão. Também a economia da água também, a gente economiza bastante. E a gente reutiliza a água da máquina desde para lavar chão, desde para até usar na parte do carro, e depois a gente usa mais uma água limpa, mas a gente conseguiu diminuir bastante. A questão da água, a questão de energia limpa, a questão de separar lixo, que muita gente não faz ainda, né? Mas é necessário, a questão da reciclagem é muito importante. Então eu acho que é hábito, consciência, né? E amor ao próximo. Apesar das ações serem, em sua maioria, voltadas aos resíduos, nós já vimos no programa que ser sustentável é um conceito muito mais amplo. Se você ainda não começou a pensar nisso, que tal iniciar com pequenos passos? O engenheiro ambiental Atma Solino propõe a multimodalidade para alinhar saúde, bem-estar e qualidade de vida. A multimodalidade, ela implica que você terá condições e capacidade de utilizar vários tipos de transporte para ir de um ponto a outro. Dentro das vantagens de você se utilizar dessa multimodalidade, que envolverá a utilização de bicicletas, ônibus, ou até mesmo transportes de aplicativos e aqueles individuais que você possa ter, como carro e moto, você verá que com a conjuntura da utilização de todos esses tipos e modelos de transporte, você conseguirá alinhar uma vida mais saudável ao benefício social, econômico e ambiental para a sua vida e para a sociedade. Com um cotidiano mais ativo do ponto de vista físico, o indivíduo ganha saúde e disposição. E o meio ambiente, fôlego para gerações futuras. É uma obrigação cuidar do nosso com o meio ambiente, né? Com a sustentabilidade, o próprio sustento do homem. O que a gente tem que mesmo nos questionar é, se eu quero um mundo melhor para mim, eu também tenho que querer para o próximo, para o meu filho, para o meu sobrinho e para todo mundo à frente de mim. A esperança nossa é que todos façam isso, para que nós tenhamos um planeta melhor, uma vida melhor. É isso aí. Bom, e para a gente repercutir os benefícios físicos e emocionais de uma vida sustentável, eu recebo agora no último bloco do Viver Melhor o médico pediatra Francisco Job Neto, que é mestre em saúde pública pela Escola de Saúde em Madrid, na Espanha, e doutor em doenças infecciosas pela Universidade Federal do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, muito prazer conversar com o senhor agora. Muito prazer, muito obrigado pelo convite. Bom, vamos lá, a gente já viu ali alguns depoimentos, né, do que as pessoas estão fazendo para ter uma vida mais sustentável. Eu observo que, até nas minhas apurações, que a sociedade ela vem avançando nessa consciência, né? E nós estamos falando, né, doutor, de qualidade de vida, de saúde. Eu quero que o senhor explique para a gente quais os impactos dos problemas ambientais na saúde do ser humano. Nós realmente estamos avançando, mas uma observação que é possível ser feita é que nós estamos avançando de maneira individual. As pessoas individualmente estão buscando uma vida mais saudável, mas existe um lado escuro do funcionamento da sociedade que a maior parte das pessoas desconhecem. A transformação da água e a transformação dos alimentos em ativos econômicos tem uma repercussão absolutamente terrível sobre a saúde das pessoas em geral. Em relação à água, por exemplo, uma notícia recente da Rede Justiça a investigação pela Polícia Federal da contaminação da água que é distribuída nas casas. Nós temos desde cromo e plutônio, urânio, diversos tipos de nitratos e nitrosaminas, diversos tipos de pesticidas
sendo distribuídos na água que sai da torneira e que nós usamos para cozinhar. A mesma coisa com os alimentos. Os alimentos, eles estão sendo cultivados de maneira que dê o maior rendimento possível, né? A maior parte do milho, a maior parte da soja que nós produzimos não são para consumo humano, são para consumo de porcos e vacas que nós vamos comer, né? Então, enquanto existe fome de um lado, nós comemos carne que está diretamente relacionada com o desflorestamento. Então, enquanto nós não corrigirmos os nossos hábitos alimentares para uma alimentação saudável, aquela dos nossos bisavós, nós vamos continuar destruindo o ambiente, nós vamos continuar contaminando o ambiente e, mais do que isso, nós vamos fazer com que os alimentos fiquem cada vez mais caros e que exista cada vez mais fome. É um paradoxo que a tecnologia está sendo utilizada não para diminuir a fome e melhorar a saúde, mas para aumentar a fome e diminuir a saúde. Agora, tem uma questão muito complicada também, que diz respeito à falta de saneamento básico, que infelizmente aqui no Brasil atinge 130 milhões de brasileiros. Nós estamos falando aí de uma série de doenças, né? Eu queria que o senhor elencasse e lembrasse aqui mais ou menos quais doenças que podem ser, que o indivíduo pode ter em virtude dessa falta de atuação do Estado. Infelizmente, isso ainda é comum, sim, até nos grandes centros também, não é só fora do eixo Rio-São Paulo, não, né, doutor? Exatamente. Nós ainda temos esgoto correndo nas ruas em muitas e muitas cidades brasileiras, tá certo? Diarreia continua sendo uma das causas de mortalidade infantil significativas no país. Nós conseguimos diminuir muito nas últimas décadas. Eu já tenho 30 anos de formado e eu me lembro da época em que as crianças chegavam em septicemia por causa de infecções por coliformes fecais. Hoje em dia, isso é muito menos frequente, mas nós ainda temos bastante. O grande problema é que, a partir do momento em que nós sabemos que não existe a drenagem adequada das águas servidas, estas águas elas vão penetrar na terra e vão contaminar diretamente o lençol freático, que é de onde nós tiramos a água que nós vamos consumir, né? A contaminação do lençol freático é uma coisa muito grave e que nós ainda damos muito pouca atenção. Não apenas contaminação pelo esgoto, nós temos contaminação por lixão. Muitas cidades colocam o lixão diretamente em cima das vertentes, tá certo? E isso acaba contaminando rios e acaba contaminando o lençol freático também. Então, a falta de previsão para o futuro está fazendo com que o futuro das próximas gerações também seja prejudicado. E aí o telespectador pode estar se perguntando, né? Mas qual é a ligação entre a falta de saneamento básico com uma vida mais sustentável? Tudo, né, doutor Francisco? Porque a gente está falando de uma mudança aqui de cultura, uma política de Estado, hábitos do dia a dia, mas como o senhor bem pontuou, gostei muito logo na abertura que o senhor fala assim, olha, são ações individuais, mas elas são ótimas, só que a gente tem que pensar no coletivo, né? E esse ponto que precisamos avançar. Exatamente. A partir do momento que você forma consciências individuais, você pode conseguir, num futuro, na próxima geração, a formação de uma consciência coletiva. Que foi o que aconteceu na Europa. Formou-se primeiro uma consciência individual de autocuidado, de cuidado com o corpo, de cuidado com a saúde, para que, em seguida, eles começassem a desativar usinas nucleares. Nós não vamos desativar usinas nucleares e nós não vamos desativar
usinas de eletricidade movidas a carvão no Brasil, porque não temos suficiente eletricidade ainda. E talvez não tenhamos, porque gastamos demais eletricidade. Mas a partir do momento em que individualmente o cidadão começar a gastar menos eletricidade, apagando a luz, simplesmente, a partir do momento em que o cidadão começar a gastar menos água, ajustando o courozinho, aquela borrachinha da torneira, a partir do momento em que o cidadão cuidar da própria alimentação, consumindo alimentação orgânica, que não tem pesticidas, que não tem adubos químicos, tá certo? A partir do momento em que ele deixar de comer somente aquilo que virou alimento commodity, né? Que virou um ativo financeiro, e que volte a comer a comida dos nossos bisavós. Quem é que aqui costuma comprar almeirão, cambuquira, caruru, beldroega, araruta? Quem é que planta o próprio alimento? Então, os nossos bisavós faziam isso. Quando nós individualmente fizermos isso, comida vai deixar de ser um ativo financeiro, a água deixa de ser um ativo financeiro, nós vamos parar de desperdiçar aquilo que foi economizado por gerações anteriores, que são as florestas, elas foram economizadas, rios foram economizados para nosso uso, e que nós estamos estragando e vamos entregar estragados para a próxima geração. Entre as várias questões, os vários valores norteados ali pela sustentabilidade ao longo dos anos, tem algo que o senhor elenca ali como um comportamento inadequado que nós tivemos e que provocou um impacto assim gigantesco na saúde? O senhor consegue elencar ou quais são, né, os hábitos e consumos inadequados e escolhas equivocadas que nós fizemos? Porque eu vejo, por exemplo, o câncer mesmo, né? Nós tivemos um boom assim nos últimos anos. O senhor cita agora, fala da água e faz a relação com o câncer. Então, eu queria que o senhor fizesse esse apanhado para a gente, esse histórico. Exato. Como sanitarista, em saúde pública, a gente é obrigado a dizer quanto vai custar fazer com que uma pessoa viva mais ou quanto vai custar para que uma pessoa viva melhor. Nós somos obrigados a fazer essa conta. Essas contas existem. A maior parte dos cidadãos não sabem, mas essas contas existem. Mas eu posso falar da monetização, da transformação de ativo financeiro da saúde, né? Assim, nós temos uma naturalidade muito grande de falar sobre empregos insalubres, trabalhos insalubres, né? Em que você transforma saúde, né? Salubridade se tem a ver com saúde, você transforma saúde em dinheiro. Você paga um pouco a mais para que alguém trabalhe na indústria química, onde ele vai estar submetido a pesticidas, a agentes organoclorados, organofosforados. Na indústria de têxteis, onde ele também vai estar submetido a calor, a produtos químicos, a trepidação, que são insalubres, na indústria de papel, na indústria de derivados de petróleo. A gente pode falar, inclusive, do guarda de trânsito, que fica submetido à poluição na rua, tá certo? Respirando um ar irrespirável e que vai ter um problema que será de coração, ou de pulmão, ou de cérebro, que pagaremos todos nós com os nossos impostos. Ele será um peso para o SUS, será um peso para o sistema de pensões, que pagaremos todos nós, em troca de muito pouco. Eu acho que transformar as nossas praias no que elas se transformaram, né? Com os prédios já na areia, né? Com o nível do mar subindo e destruindo o calçadão,
com a destruição dos manguezais, onde boa parte da fauna se reproduz. Isso é uma coisa que nós vamos deixar de herança para a próxima geração. Né? É importante que nós tenhamos isso em mente no momento em que nós fazemos as nossas escolhas. Bom, para a gente finalizar, a pergunta de ouro agora: quais as escolhas que devem ser feitas em linhas gerais para a gente viver bem e melhor, e quais os resultados disso, né? Porque certamente o corpo fala. Com a adoção de hábitos saudáveis, né? A conta chega e aí é viver, acho que viver mais e com qualidade de vida, né, doutor? Exatamente, exatamente. Muito já foi dito anteriormente pelos entrevistados que também participaram do programa, né? O consumo consciente é uma coisa absolutamente necessária nesse momento. E eu incluo no consumo consciente não apenas a questão de roupas, móveis, automóveis, mas o consumo de comida, né? Então, consumir alimentos orgânicos de preferência. A mesma coisa é abandonar o uso de alimentos ultraprocessados. O alimento ultraprocessado, ele gasta uma quantidade de água infinita para absolutamente nenhum tipo de benefício. São alimentos que são hipercalóricos, que usam um tipo de óleo que é absolutamente insalubre, de péssima qualidade, e que produz, no final das contas, essa epidemia de obesidade que nós estamos vendo. Não comam alimentos hiperprocessados, salsichas, alimentos do tipo enlatados, não comam essas coisas. Comam alimentos frescos, tá certo? Dê preferência a alimentos frescos. Coma vegetais sempre, de preferência a vegetais crus ou pouco cozidos, e abandone o sedentarismo. Isso foi o primeiro conselho que eu fiz anteriormente: abandonar o sedentarismo. Faça exercícios, você vai se sentir muito mais jovem e muito rapidamente. Com menos de um mês, você vai se sentir 10 anos mais novo a partir do momento em que você abandonar o sedentarismo. Perfeito, dica boa essa, né? Aliás, todas as outras, muito obrigada, viu? Quero agradecer demais, doutor Francisco, pelas suas dicas, pelas orientações, pela participação aqui conosco no Viver Melhor, viu? Muito obrigada. Eu é que agradeço o convite de vocês. Eu espero estar sendo útil para a sociedade. Com certeza. Muito grata. Até a próxima. Tchau, tchau. Adeus. Tchau, tchau. E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do Viver Melhor. Temos um encontro marcado no próximo programa. Eu te espero. Até lá. Tchau.